Olá, esse é o primeiro vídeo da logoterapia e a pandemia, onde compartilho com vocês princípios da logoterapia de Viktor Frankl após sobreviver a 4 campos de concentração nazistas, e compartilho com vocês este relato em que ele disse que o primeiro momento ao desembarcar em Auschwitz foi o choque. Eles achavam que estavam indo para alguma fábrica de armas ou algum campo de trabalho forçado. Ninguém sabia ao certo se estávamos na Silésia ou na Polônia. De repente, do amontoado de gente, alguém grita: Auschwitz. Naquele momento não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significavam Auschwitz. Passo a passo, precisávamos nos defrontar com o horror. Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo nesta jornada em busca de sentido, de Viktor Frankl, onde ele relata a sua passagem pelos campos de concentração nazista e ele relata como foi sua chegada a Auschwitz, em que ele descreve passo a passo em direção ao horror. E ele continua dizendo que um dos oficiais nazistas estava selecionando as pessoas em uma fila e, com a mão, executava um movimento. Um leve aceno com o indicador ora para a direita, ora para a esquerda. E nenhum de nós tinha a menor ideia do significado sinistro daquele pequeno gesto. Ora para a direita, ora para a esquerda. Com frequência muito maior para a direita. Era a primeira seleção. Quando era mandado para a esquerda, marchavam diretamente para a rampa da estação, para um dos prédios do crematório, onde, segundo me contaram, pessoas que ali trabalhavam, haviam letreiros em diversas línguas europeias que caracterizavam o prédio como casas de banhos. Então todos os participantes do transporte mandados para a esquerda recebiam um pedaço de sabão e ali perguntei para um colega, um companheiro que já estava há mais tempo no campo de concentração, o que poderia ter acontecido com o meu colega que foi para o lado esquerdo. Uma mão aponta para uma chaminé distante, algumas centenas de metros, da qual alta labareda pelo imenso céu cinzento, para extinguir em tenebrosa nuvem de fumaça. O que há ali? Ali o teu amigo está voando para o céu. É a resposta grosseira. Continuo sem entender, mas logo começo a compreender. Nossa coluna foi obrigada a correr desde a estação escoltada por um pelotão da guarda dos oficiais com um fuzil engatilhado, passando pelos corredores de arame farpado, carregado de alta tensão, até o banho de desinfecção. Para nós, na primeira seleção, ao menos um banho real. E que alívio foi saber que, naquele banho, quando abrimos o chuveiro, era apenas água. Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo nesta jornada em busca de sentido de Viktor Frankl, relatando sua experiência nos campos de concentração nazista. Ele diz assim: em Auschwitz, o internado em estado de choque não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a câmara de gás nem de longe representa um horror. Para ele, a câmara de gás é algo que poupa de cometer o suicídio. Em um outro momento, um companheiro de Viktor Frankl, que não o reconheceu, havia se infiltrado em um dos seus barracões e havia recomendado fortemente que todos fizessem a barba, mesmo que fosse com um caco de vidro, mesmo que tivesse que sacrificar o seu último pedaço de pão. Pois quem tinha a aparência com o rosto rosado, que estava pronto para o trabalho, não iria para a câmara de gás. Então esse homem apontou para Viktor Frankl, exceto esse homem. Este foi o primeiro momento de Viktor Frankl, um momento de horror. Depois ele chama de momento de apatia. Olá, seja bem-vindo a este quarto vídeo, nesta jornada em busca de sentido, em que ele agora coloca o segundo estágio nesta fase de segundo estágio,
É uma fase de relativa apatia. A pessoa, aos poucos, vai morrendo interiormente. Já é insensível e pode ficar observando sem se perturbar. O horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso, aos nossos olhos, já não pode ser sentido nesse momento. Padecentes, moribundos e mortos constituem uma cena tão corriqueira que depois de algumas semanas num campo de concentração, a gente não consegue se sensibilizar mais. Porém, alguma coisa ainda doía. Crianças que recebem castigo físico, a dor psicológica, a revolta pela injustiça, ante a falta de qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Em um certo momento, ele relata que, quando ainda era experiente, tomei consciência da frieza ao ser transferido de Auschwitz para Dachau, da Baviera. O trem, que transportava cerca de 2.000 prisioneiros, passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de frente ao beco em que estava a casa onde nasci e no qual vivi décadas inteiras da minha vida até o momento em que fui deportado. Enxergava ruas, praças e casas na minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido, como um morto, olhando do além, um fantasma a contemplar essa cidade de aspecto fantasmagórico. Peço aos companheiros que me deixem passar à frente por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam o meu pedido. Tantos anos você viveu ali? Bom, você já viu o suficiente. Até nesses momentos, Viktor Frankl se viu privado de um mínimo de humanidade entre os próprios colegas nessa situação, ao querer rever sua terra natal. Nós vamos continuar com os vídeos. Eu peço que vocês aguardem, comentem, compartilhem e vamos conhecer essa jornada em busca de sentido e como isto pode nos auxiliar nesse momento de pandemia e de reações bastante extremas de nossas emoções, nossas dificuldades, nossos afetos e desafetos. Forte abraço!